Ok, por enquanto eu estou alterando simplesmente os valores aqui da... Quanto menor é o meu fator de escala, mais fechado fica o objeto, outros desenhos possíveis. Ele aqui com alturas diferentes, mexendo na curva ele tem um outro valor. Abrir um pouco mais aqui. E aqui tem outras formas que a gente pode gerar, não simplesmente esse loft, mas tem outras formas que a gente pode gerar. Bom, esse loft está sendo realizado entre essa peça que é escalonada primeiro e depois movida no eixo Z. E eu estou utilizando o mapeamento de domínio para gerar alturas diferentes, mas eu posso trabalhar com isso aqui de outra maneira. Eu vou tirar esse meu slider daqui e vou mapear os elementos da geometria escalonada, com a escala menor do que 1, e os meus elementos iniciais, e vou gerar superfícies de borda, aqui a partir delas. Ó. Aqui eu tenho superfícies de borda. Então pronto, como esses elementos estão no graph, são listas 2 a 2, eles vai fazer uma superfície plana a partir da minha superfície externa até a minha superfície interna, como um buraco. E eu posso usar isso daqui para fazer uma extrusão. Extrude. E aqui eu vou ter a base e a direção, uma direção fixa aqui nesse elemento. Aqui eu não tenho nenhum valor de direção e eu posso usar esses valores aqui para gerar minha direção. Os mesmos valores que a gente usou no outro exemplo. Ok. Só que aqui eu tenho uma questão. Se eu simplesmente conecto esse elemento aqui direto, ele vai demorar um pouquinho para responder. Porque aqui minha curva está graphed. Aqui eu tenho listas individuais. Eu tenho um elemento em cada lista, uma superfície em cada lista dessas. E se eu boto uma lista única, ele vai fazer essa lista circular por todos os elementos das minhas outras listas aqui. Então, eu tenho duas opções. Ou eu achato essa minha lista com flatten, ou eu aplico um graft nessa minha lista daqui. Tanto nas saídas como na entrada, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas se eu colocar aqui, colocar um flatten, ó, agora ela é uma lista. Ela é uma lista de 171 objetos, e aqui eu tenho uma lista de 171 objetos também, porque eles foram gerados a partir dos centroides dessas massas aqui. Então, a partir do momento que eu tenho isso daqui linear, eu consigo ligar esse objeto e agora eu tenho extrusões irregulares, ó, com alturas diferentes. É uma outra maneira de trabalhar. E isso existem diversos ajustes que a gente pode dar. Eu posso, por exemplo, aplicar um fillet. Aqui em curvas eu vou ter aqui um fillet by distance. Pegar a minha geometria aqui, aplicar esse fillet de cá. Eu vou isolar só essa geometria gerada daqui. Aqui falta a distância. Ok, vou botar aqui ponto 1 com minha distância para gerar esses objetos. E aqui eles estão levemente curvados. Eu vou aumentar o tamanho desse slider para 1. E esse fillet aqui ele é controlado. Ele tem um tamanho máximo que essas células podem alcançar. Ele não... quando o tamanho fica maior, ele simplesmente para. Eu posso criar esses elementos aqui. Eles ficam mais orgânicos ainda. E aqui eu posso colocar esse elemento diretamente aqui nessa minha lista. E vai gerar um objeto ainda mais orgânico aqui, nesses elementos. Tá? Fazer um bake, para transformar essa geometria em um elemento do rinoceros. E ligar aqui, fechar o grasshopper, ampliar a minha imagem, usar um rendered para a gente poder observar ele como ele ficaria na real. E aqui temos um elemento extremamente orgânico, um painel interessante, gerado de forma extremamente orgânica. E esse é apenas um dos exemplos que pode fazer com diagramas de Voronoi, attractors e outros elementos.